a gente vai conversar hoje sobre o filme Mãos Talentosas. O papo de negócios hoje é sobre o filme Mãos Talentosas, que a gente avisou semana passada, a gente reforçou durante a semana, e a gente vai trazer o aprendizado desse filme para a nossa vida, o que a gente pode pegar de aprendizados e aplicar na nossa vida. Então, aproveita aí para a gente tirar esse aprendizado e se você quiser entrar ao vivo, você fala, olha, eu quero dar um toque aqui que a gente coloca ao vivo pra gente, o César vai conceder aí o lugar dele aí para você, pra gente trocar essa ideia. Você pode falar ao vivo que você falou do filme, quais os aprendizados, o que você vai aplicar, o que você acha que foi importante para você aplicar na sua vida, o que ficou para você do filme, enfim. Fica à vontade aí para você participar, você que assistiu, tá? Bora nós! Vamos para essa análise, César, já? Vamos começar, né? Dar só um bom dia aqui para o nosso outro aluno aqui, que é cadeira cativa, o Glealber, né? Clealber tá por aí também? Show! Clealber aí, o Clealber é tão importante que ele, além de assistir as lives aí com frequência agora, ele pega os links dos livros que ele escuta, já passa, e eu posso passar pra galera, e dos filmes, se o pessoal não achar. O Clealber é participativo, meu irmão, é isso aí. Show de bola, sensacional. Bora nós, César, para essa análise, né? Vamos sim, vamos começar. Eu acho que aqui já foi tudo. Só para reforçar aqui mais um ponto antes de a gente entrar. Para quem não conhece a gente ainda, eu sou o Rodinelli Mota, sou sócio proprietário do ICDT, o César é o meu sócio do ICDT. E aí, a minha vida é essa, de trabalhar para contribuir na vida de pessoas. Essa é a minha missão de vida. Eu fiz uma live quinta-feira passada sobre o selo que eu desenhei para a minha liderança, que o meu selo tem muito a ver com o que eu quero entregar para vocês diariamente. Então eu vivo para isso, a minha paixão é isso. Eu estudo muito sobre isso para poder entregar muito para vocês e poder transformar a vida de vocês de alguma forma, né? Esse é o meu propósito de vida. Então, sem muitas delongas, né? Essa é toda a minha área de estudo, pessoas, coaching, para que eu possa entregar muitos resultados. Não vou entrar em mérito de currículo aqui, de formações, não. Se você quiser saber mais sobre isso, tem o direct, o WhatsApp aí, a gente conversa sobre isso. A questão aqui é apresentar o Rodinelli como sócio proprietário do ICDT, o cara que busca entregar resultados para as pessoas, e um cara de 42 anos com esse cabelinho branco aqui, com algumas experiências já. A mamãe disse que é o coroa charmoso, né? Isso não é sinal de velhice, é o charme do coroa. Então, e sou lindamente casado há quase 13 anos com a mulher mais linda do universo, a minha chubiroba, e tenho uma filhinha de 4 patas, que o nome dela é Calice, para quem assistiu aí o Game of Thrones, tá? A Mãe dos Dragões. É um pouquinho do Rodinelli aí para você conhecer, você que não conhece ainda. Beleza? E o César é o diretor do curso Senap, meu sócio também, nunca é demais frisar. E César, só para complementar a sua apresentação aí. Rapaz, minha apresentação é isso aí, diretor do curso Senap, apaixonado por transformação na vida profissional dos jovens, apaixonado por fazer com que os jovens acreditem no potencial deles, né? E eu tenho certeza que cada um de nós temos uma força muito grande dentro de nós e só basta a gente encontrar o caminho certo de expor essa força e cada um tem um potencial enorme. Eu sou apaixonado por ver essa transformação na vida das pessoas, principalmente dos jovens que estão começando sua carreira, né? A gente vem fazer um trabalho há 18 anos aí em curso Senap. Quando eu fui fundar o ICDT, eu não pensei em uma pessoa melhor do que o Rodinelli, viu, Rodinelli? Você foi a pessoa que transformou a liderança dentro do curso Senap também e está fazendo um excelente trabalho dentro do... Tenho certeza que a gente vai contribuir com o crescimento de muita gente, porque a intenção é boa, né? A gente é apaixonado por isso. Quando existe paixão, os resultados vêm. É isso aí, presidente. É isso aí. Vamos para frente. Mas vamos no filme, né? Vamos no filme. Reforça o convite. Quem quiser entrar... Uma pergunta. Olha, o Cleber vai dar a opinião dele. Quem assistiu o filme aí? Verdade, viu? Quem assistiu o filme? Quem assistiu o filme? O Cleber eu sei que assistiu, né? Cleber eu sei que assistiu. Vai colocando aí nos comentários. A gente vai já dar espaço. A gente vai já dar espaço para o Cleber, que já pediu espaço, tá? Então, Cleber, fica ligado aí que você vai entrar ao vivo aqui para trocar ideia com a gente. Rapaz, alguém tem que desafiar o Cleber, né? Porque quinta-feira passada, na nossa live sobre o selo da liderança, foi o Cleber que entrou para mostrar o desenho dele. Vocês estão deixando o Cleber aí participar só aqui com a gente, né? Vamos desafiar o Cleber aí. O Charles assistiu também, beleza. Carlinha não assistiu ainda.
Carlinha é minha maninha, para quem não sabe, minha irmã. Assista, Carlinha, vai valer a pena. E aí, César, vamos começar aqui esse bate-papo e aí a gente abre para o Clealber em Beleza, vamos lá. breve para ele colocar a visão dele, tá? Vamos nós, César. O que a gente conseguiu perceber no Mãos Talentosas, na história do Ben Carson, do neurocirurgião, né, de todo o desafio que ele passou, que a mãe dele ela foi fundamental nesse processo, né? E aí a gente começa a entender aqui que a gente precisa diferenciar as pessoas que a gente precisa ouvir e as que a gente não precisa ouvir, né, César? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Vamos começar esse papo aqui com esse tópico. É importante você ouvir, principalmente essas pessoas que quem mais você convive, né? E com essas pessoas que são apaixonadas por você incondicionalmente, que no caso a mãe dele, né? Porque essas pessoas, muitas vezes, elas enxergam pontos falhos em sua vida que você mesmo não consegue enxergar, né? Você não consegue ver aqueles pontos cegos, né? Que no caso era cego literalmente, né? Quando a mãe dele percebeu que ele tinha dificuldade para ler, né? E ela enxergou, opa, será que ele está precisando de óculos? Foi uma das primeiras coisas que um dos primeiros pontos que fez a transformação dele acontecer, que foi quando a mãe dele descobriu que ele tinha dificuldade com os estudos porque ele não conseguia ler, né? E aí ela apontou, opa, comprar um óculos aqui, pegou todas as economias dela, investiu num óculos, né, para ele, e aí a transformação dele começou a acontecer. Então, dar ouvido, dar atenção às pessoas certas pode ser um ponto de transformação na sua vida, né? Não vai dar ouvido a todo mundo, não. Vai dar ouvido às pessoas certas. Tem que saber fazer esse filtro, né? E a pessoa, quando ela realmente gosta de você, ela não fica só nas palavras, né? Ela parte para a ação. A mãe dele partiu para a ação, comprou óculos e colocou para ele, porque ela sabia que aquilo ali poderia ser uma transformação. Então, pequenas observações podem causar grandes transformações. Né? Essa é a frase, né? E aí, César, é legal esse ponto aí, porque às vezes a gente fica nessa de, não, eu preciso fazer algo muito extraordinário todos os dias para que eu tenha resultado. E não é bem assim, né? Às vezes as pequenas mudanças, os pequenos passos, a gente vai caminhando, avançando na busca, na conquista daquele objetivo, porque a gente sente que está caminhando para frente. E a gente fica, às vezes, buscando algo extraordinário e esquece dos pequenos detalhes, das pequenas mudanças. E isso atrapalha o nosso crescimento. E eu achei outra colocação legal sua, porque eu escrevi recente, toda semana tem artigo nosso, dá uma olhada no link aí no Linktree ou no blog, toda semana tem um artigo novo e sempre baseado em histórias que eu vivi, que a gente viveu, para que seja o mais real possível para que você possa aplicar na sua vida. E essa coisa de você entender, fazer o perfil de quem você precisa ouvir, a gente às vezes é muito mal acostumado a querer só ouvir o tapinha nas costas, só levar tapinha nas costas, né? Só as coisinhas boas, né? O que eu sou bom, enfim. E às vezes quando eu escuto algo que dói, né? Que mexe comigo, e aí eu fico querendo fico na defensiva, buscando aquele mais, não mais isso, mais aquilo, buscando desculpas que a gente sabe que realmente no fundo são desculpinhas, que não vai ajudar, e eu fico me defendendo, porque o cara me disse às vezes alguma coisa que faz muito sentido, eu sei que é verdade, mas eu não gosto de ouvir, e aí eu meio que fico me fazendo de vítima e prefiro não dar ouvidos. Então, não se prepare só para levar tapinha nas costas. Se prepare também para escutar algumas coisas que vai doer lá dentro, no seu ego, mas que vai valer a pena você entender, absorver e continuar dando passo em cima daquilo que você escutou. Faz sentido isso, César? Você conhece uma história assim? Eu conheço. Eu conheço algumas, viu? Tem gente que, como você, que é inteligente, que é preparado mentalmente, quando recebe uma dica, né? Quando pega uma dica, você cresce. Eu também costumo crescer. Mas tem gente da cabeça fraca que se torna teu inimigo, sabia? Tu vai querer dar um empurrão na pessoa, a pessoa pensa que tu tá dando um empurrão para chamar para briga. E aí, É verdade. porque não tem essa maturidade de, opa, ele tá me dando esse toque porque ele quer que eu cresça, ele quer que eu amadureça, ele quer que eu passe para um próximo nível.
né? Então, tem esses dois lados, né? Tem um lado da pessoa que absorve e cresce com ela, e tem aquele outro lado que se fecha e se torna inimigo de quem está querendo o bem dela. Entendeu? Então, você tem que ter esse feeling para, filtrar, né? Filtrar, saber se aquilo é verdadeiro, né? E saber se aquilo é para o seu bem, saber filtrar e dizer assim, esse chacoalhão aqui que essa pessoa me deu é para o meu bem, é para o meu crescimento. Já pegando um gancho pro filme, viu, Rondinelli? Um chacoalhão, que quem assistiu o filme vai saber do que eu estou falando, foi aquele incômodo. Quem gosta de você, quem lhe ama, quem quer o seu bem, quando vê você fazendo as coisas erradas, ela vai começar a se incomodar, entendeu? Não é com ela, mas ela vai começar a se incomodar. Se a pessoa não gosta de você, não quer o seu bem, ela simplesmente olha para o outro lado e segue a vida e deixa você aqui quebrar a cara, né? Deixa você quebrar a cara. Eu ia falar outra palavra, mas deixa você quebrar a cara. E quem gosta realmente de você, quer o seu bem, ela vai lá e fala, como a mãe dele falou para os dois, né? Os dois irmãos lá, que passavam o dia, gastavam grande parte do dia assistindo televisão, né? Aí ela um dia perdeu a paciência, desligou a televisão e disse, a partir de agora, vocês só vão assistir televisão 1 hora por dia, foi, ou 1 hora por semana? Eu não lembro. Uma vez por semana. Uma vez por semana, e se tiver feito resumo de um livro, né? Tiver feito resumo de um livro. Aí pronto. Essa foi uma grande mudança que aconteceu na vida dele. Foi quando ele trocou a televisão, que é uma coisa simples de se fazer, né? Trocou a televisão pela leitura de um livro. Isso aí, ele começou a enxergar o mundo de outra forma. E começou a crescer e crescer e crescer. E quanto mais ele se especializava, se preparava, quanto mais ele lia, né? Mais ele ia abrindo a mente dele para o mundo. Então, cuidado com os conselhos e saiba filtrar. E não fique com raiva de quem quer lhe botar para cima. Não se chateie com isso. Não pense que o cara é o seu inimigo. Se ele está te dando um empurrãozinho, é porque ele quer o teu bem. Quem não gosta, vira as costas e vai embora e deixa você quebrar a cara sozinho. E aí, esse filtro é importante deixar a autossabotagem de lado, né? Se você tem a consciência de que aquilo é verdade, você precisa absorver e colocar para frente. Só para você entender o que é autossabotagem, teve uma vez que eu estava passando aqui no restaurante pertinho, tinha um senhor bem forte, conversando com um bem magrinho, e o bem magrinho fumava muito, né? E aí, naquela conversa, eu parei para entrar e escutei o mais forte dizendo assim, rapaz, eu engordei um bocado, né? E o magrinho fumando disse, você engordou muito. Eu disse, pois é, rapaz, depois que eu parei de fumar, e aí eu comecei a mudar de vida e tudo, e comecei a ganhar peso, aí o magrinho disse assim, é por isso que eu não paro de fumar, porque eu não quero engordar. Então, assim, não era isso, né? Isso é autossabotagem pura. Ele não queria parar de fumar, e ele encontrava naquela desculpinha uma forma dele não parar de fumar, porque a gente sabe que não faz bem. Então, qual é a sua autossabotagem, né? Quando alguém te diz algo que, ao invés de você absorver e parar para ver se aquilo é verdade, para continuar prosperando, você prefere se defender. Essa autossabotagem não vai te ajudar a prosperar de forma alguma. E aí, César, vamos aqui nas frases da mãe dele que eu anotei, que eu achei que faz muito sentido, né? Vamos. Ela falou que depois que ele está com a nota baixa, que ela vai lá no colégio e ele leva uma chamada lá do diretor e tal. E aí ela diz assim, você não nasceu para o fracasso. Deus não quer você como fracassado, né? E eu acredito que isso serve para todos nós, né? Você não está aqui na face da Terra para ser um fracassado. Eu acho que quem decide se vai ser fracassado ou não, sou eu, né? Você, somos nós. A gente que decide se a nossa vida vai ser de fracasso ou vai ser de sucesso. E aí ela fala que a gente precisa enxergar além do que pode ver. Eu acho essa frase fortíssima, né? Enxergar além do que pode ver. Vamos lá, César, me auxilia nesse ponto. Não, você que é um visionário. Nós viemos ao mundo para ser vencedores. Isso aí foi uma promessa de Deus e quando ele promete, ele entrega, né? Promessa dele, ele entrega. Só que a gente passa a viver em um mundo onde a gente programa dentro da nossa cabeça aquelas historinhas, aqueles textos prontos para justificar o teu fracasso. E um deles que eu vejo muito, Rodinelli, é
as pessoas sempre estão jogando a culpa para os outros. Tipo, porque meu pai não acredita em mim. Porque minha mãe não acredita em mim. Porque o meu líder lá da empresa não acredita em mim. E fica sempre jogando a responsabilidade para os outros e esquece de assumir e de crescer. Acaba dando um tiro no pé, acaba não saindo do canto, do lugar onde está, né, para alcançar o sucesso que Deus prometeu para ele. Então, quando tiver essas conversinhas, igual o rapaz aí do cigarro, olha, eu não vou parar de fumar porque eu não quero engordar, quando vier essas conversinhas, aquela conversinha que você sabe qual é que tem dentro da sua cabeça aí programada, e ela é rápida, viu? Quando você pensa uma coisa para você crescer, ela já vai logo dizendo, não faz não, que isso aí não vai dar certo não. Tu é fracassado, tu é fraco, isso aí é para outras pessoas, para tu não. Quando vier essas conversinhas, tu manda ela se calar e segue o teu instinto. Segue para fazer o que é certo, o que vai te levar para cima. E aí, pegando esse gancho do que você falou, isso é para outras pessoas, é uma frase que ela usa muito no filme, você pode fazer o que qualquer um faz e ainda muito melhor. Ela repete isso demais para o bem durante o filme, né? Pelo menos 3 ou 4 vezes. Eu acredito que na vida real, lá, porque a história é real, ela deve ter dito bem mais, porque é uma frase que marca muito durante o filme. Então, quando a gente limita o nosso sucesso, eu não posso ser tão bom quanto A ou B, que não é que você tem que estar buscando ser melhor do que A ou B, tá? Só para deixar isso claro. Você tem que ser melhor do que você, pelo menos, todos os dias em alguma coisa, né? Não é ficar se comparando, eu preciso ser melhor do que aquele, do que esse. Não é exatamente isso, mas você pode se modelar em alguém, né? Alguém que possa te inspirar, te modelar, que você possa se modelar, mas que você tem que buscar mais resultados. E quando você começa a duvidar que alguém que conseguiu um resultado X, que você não pode aquilo, que só é aquela pessoa, outras pouquíssimas, é claro que você está dizendo para você mesmo que a sua vida vai ser de insucesso, porque o que você mais deseja, o que você mais sonha, você só acredita que outras pessoas possam conquistar. E isso, eu uso uma frase muito nas minhas redes sociais, que é: se você deseja algo intensamente, esgota as possibilidades. Porque se você quer de verdade, você não pode parar no primeiro obstáculo. E olha só, eu trouxe essa frase para a minha vida quando algumas pessoas quiseram me dizer que esse negócio de... Eu escutava algumas coisinhas assim, né? Esse negócio de treinamento e tudo. Não dizia diretamente assim, mas as palavras davam a entender que a pessoa dizia que isso não era para mim, que é melhor procurar outra coisa para fazer. E aí, mas era o que eu desejava de paixão, né? É o que eu gosto de paixão, é contribuir na vida das pessoas. Então, e aí nesse dia, poxa, cara, eu tenho que escutar as pessoas certas, né? Voltando aqui ao começo. Então, será que o que essa pessoa está me dizendo faz sentido? Eu parava para fazer essa análise, mas aquela coisa continuava me dizendo, cara, é isso que você ama fazer. E então escuta as pessoas que você já entregou algum resultado para ver se faz sentido isso. E aí eu trouxe essa frase para minha vida. Pô, se eu quero isso de verdade, eu preciso esgotar as possibilidades. E aí eu vivo repetindo isso. Se você quer algo intensamente, esgota as possibilidades sem ficar se limitando. Santos, obrigado, Santos. Muito obrigado, meu irmão. Fico feliz aí com o comentário, viu? Vamos para frente, César. E aí? Essa coisa de não se preocupar com os outros, de jogar a responsabilidade para os outros, ela repetiu muito, né? Que às vezes eu quero que todo mundo acredite em mim, mas eu mesmo tenho dúvidas sobre a minha performance, sobre o meu resultado, sobre o meu desempenho, sobre as minhas habilidades. Então, não vai adiantar ninguém, o universo inteiro acreditar em mim, e eu sou o cara que não acredito, né? Não vai adiantar absolutamente de nada para a gente continuar prosperando. Tem uma frase, né, Rodinelli? Você conhece, mas no mundo dos negócios tem uma famosa frase que diz: se você acha que pode, você está certo. Se você acha que não pode, você também está certo. Então, Henry Ford. É o que você acredita. Se você acredita que pode, meu irmão, é só descobrir o caminho. Com certeza, qualquer desejo, qualquer sonho, qualquer objetivo que você tiver hoje, quase todos, mas a grande maioria, alguém já conseguiu. Então, se alguém conseguiu, é só você trilhar o mesmo caminho que você vai conseguir também. Isso aí é coisa simples. Só que a gente costuma se comparar com quem já está lá no final, com quem... Eu estava conversando com a Erilene ontem, não sei quem foi que acompanhou aqui, ela me falou que para se tornar sócia do Senap, que ela é sócia do Senap agora, ela passou 10 anos trabalhando. 10 anos, Rodinelli.
Então, se você que está começando agora, começar a querer se comparar com a Erilene que tem 10 anos, você nunca vai se tornar sócio. Você nunca vai Perfeito. estar lá. Por quê? Porque a caminhada é longa. Então, você não pode se comparar com um cara que tem 10 anos de experiência. Então, se alguém conseguiu algo, ele seguiu um caminho. É só você mapear esse caminho. E ele foi deixando pistas, né? Como os filósofos dizem, né, Rodinelli? Esse caminho do sucesso, ele vai deixando as pistas. Só é você pegando essas pistas e seguindo e trilhando o mesmo caminho que você vai alcançar. Só não pode desistir no meio do caminho, só não pode se achar inferior a ninguém, né? Achar que você é competente, achar que você é burro, achar que você não tem sorte. Quanto mais você estuda, mais a sua sorte aumenta, meu amigo. É verdade. Quanto mais trabalha, mais sorte tem, né? Quanto mais trabalha, mais sorte tem. É assim que funciona. César, a gente percebeu que o Ben, depois de tudo, depois de todos os desafios, ele é um cara muito centrado num momento assim pesado, angustiante. Ele era um cara muito centrado, né? A primeira cirurgia que ele fez lá dos gêmeos, que foi da história, que até então a cirurgia não, os profissionais não tinham sucesso nisso, né? Ou morria um ou morria os dois dos gêmeos siameses. E ele, o que me encanta no filme, se ele for só a metade daquilo na vida real, se ele foi, que eu acredito que não foi só isso, mas era como ele era centrado, como ele era tranquilo nos momentos mais angustiantes, né? Durante a cirurgia lá, que alguma coisa não tinha saído como planejado, mas como ele continuava direcionando como é que eram as ações, e ele centrado para que tudo fosse feito com a maior eficácia possível. Então, trazendo para o nosso mundo hoje, né, que a gente está vivendo, de empresas que quebram, de angústias, de sem emprego, de pandemia, de tudo, a gente está fazendo analogia de situações diferentes, mas estamos falando de situações extremas também, não deixa de ser, que eu costumo repetir que não é o que acontece com a gente, é como a gente se comporta diante do que aconteceu. É isso que faz diferença na nossa vida, não é o fato, né? O Epíteto, que é um filósofo grego, ele diz que os homens não se perturbam pelos fatos, mas sim pelos que eles pensam dos fatos. Não é exatamente o que está acontecendo, é como a gente fica absorvendo isso. Então, essa magia de tão centrado que era o Ben durante as situações difíceis, isso nos deixa, pelo menos a mim, me deixava maravilhado durante todo o filme, porque às vezes a gente se vê muito menos, numa situação muito menos, acaba se desesperando e não encontrando soluções, né? Achando que o mundo acabou porque a gente não consegue ficar tão centrado. Como é que você viu esse trecho do filme, César? Não, é isso mesmo, porque o grande líder, eu falei isso em outra live, né? O grande líder, ele não aparece no momento bom, não. No momento que o time está ganhando, está tudo bem, todo mundo ganha também. Mas eu quero ver o grande líder na hora que o time está perdendo, na hora desse desafio agora, na hora de você puxar aquela força interior que você tem, né? O pessoal se abala muito, principalmente alguns amigos que eu tenho, fica muito abalado porque fica dando muita atenção ao que a mídia está falando, a tudo que ele não tem o poder de controlar, né? Você vai dar atenção ao que você não pode controlar, você vai se sentir impotente, porque você não pode controlar. Você não pode controlar o que a Globo está falando. Você não pode controlar se o governo vai liberar para trabalhar ou não. Então, isso aí tu não tem o poder de controlar isso aí. Controla foca no que tu tem controle, que é o quê? Tua qualificação, a tua crença, a tua fé de que vai dar certo, que vai mudar o cenário, e se prepara para isso, né? Porque eu vou repetir, quanto mais preparado você está, mais a sua sorte aumenta. Então, foca no que tu tem controle. Foca no que dá para tu fazer. Vai estudar, vai se preparar e vai mostrar que tu tem potencial, que é na hora da decisiva que o líder aparece. É na hora da decisão que você tem que mostrar o seu valor. E aí, César, me lembrou a história do campo. Lembra que eu contei a história do campo de força aqui, do Pedro Supersti, lá no Japão? Eu gostei muito daquilo, né? Eu tenho usado muito isso no meu dia a dia. Então, só de forma rápida, para não contar tudo de novo, o campo de força é algo que você tem que criar ao seu redor, que é o que você tem poder, o que o César estava dizendo aí, o que você consegue controlar. O que está acontecendo fora desse campo de força,
Importa? Importa. Mas você não consegue controlar. Então, esse cria um campo de força com as coisas que você tem poder de controlar, que você pode fazer, que você pode focar no aqui e no agora, sem estar angustiado com o futuro. Então, eu não sei qual é o campo de força que você está criando aí, se você criou esse campo de força. Se não, começa a fazer esse exercício agora. Cria esse campo de força e começa a entender que dentro desse campo de força você tem coisas que você controla, que você tem o poder de controlar, e esse poder está nas suas mãos, para que você continue prosperando e não fique sofrendo aí com o futuro, que você acaba minando a sua autoconfiança, minando as suas energias, e gastando as suas energias com coisa que não vai trazer resultados. César, é a hora da gente trazer o Cléuber, o que você acha? Pode ser. Cadê ele? Tá preparado, Cléuber? Cléuber, dá um alô aí, que se você tiver ok, preparado, aí o César dá aqui o lugar por enquanto, e depois ele volta enquanto você comenta aí o que você achou do filme. Dá só um ok aí, tá? Que a gente vai continuando até você dar o ok. Beleza? E aí, teve outro ponto que eu acho que a gente já... Tá ok aqui, César. E Cléuber, solicita aí, Cléuber. Pode pedir para participar aí, Cléudio, que a gente dá o ok aqui, tá? Ou então eu chamo ele aqui, César. Chama. Beleza? Beleza, tô aqui. Vamos aqui colocar o Cléuber na área. O Cléuber dá a opinião dele, tá? Vamos lá, Cléuber. Adicionando aqui o Cléuber. Annalise, ele buscou apoio interno para incluir com sucesso a sua cirurgia. É isso mesmo. Depois que você consegue gerir o seu eu, as coisas começam a ganhar mais força, né? Quando você tem o seu controle emocional, você consegue gerenciar, liderar pessoas, né? Não gerenciar, liderar pessoas com mais eficácia. Estou só aguardando aqui o Cléuber aceitar, tá? Para a gente dar espaço para o Cléuber fazer a colocação dele. Cléuber, eu já fiz o convite aí, tá? Estou só aguardando aí você aceitar o convite. Se alguma coisa não der certo, dá um alô aí para a gente trazer aqui o César de volta depois. Deu certo, vai entrar aí. E aí, Cléuber? Grande Rodinelli. Beleza. Esse mestre aí esse empreendedor que é o César, né? Cara, bom ter você aqui de novo. Eu estou desafiando o pessoal, porque só dá Cléuber aqui na live, cara. Poxa, o pessoal tem que desafiar o Cléuber aí, meu irmão. Cara, é porque as pessoas ficam assim, vamos dizer assim, meio íntima, tímida para conversar com esses dois grandes aí, né? César e você, né? Tem nada disso, não. São duas pessoas que eu são duas pessoas que eu conheço aí há o quê? Há mais de 20 anos, né? Há um tempão, viu? Eu creio que é um tempão. E são duas pessoas que sempre são esses dois que estão aí na live, cara, as pessoas simples, pessoas que procuram um objetivo melhor na vida, né? Mas deixa eu passar aqui um recado primeiramente, antes de falar do filme, passar para o César. César, você como é um visionário grande, é um cara que tem uma visão tremenda, só conheci dois. E o Rodinelli está aprendendo com você. Mas o primeiro não está mais no Brasil. Foi embora do Brasil, está morando nos Estados Unidos. O Brasil ficou pequeno para ele. O cara tinha uma visão assim de empreendedorismo tremendo, tremendo. Ele era o cara, ele foi um dos chefes que eu tive, trabalhei na empresa dele, que eu não tenho o que dizer. Ele é igual o César. Ele é humano, entendeu? Ele é humano. Eu acho que é isso que as pessoas deveriam ter para o sucesso chegar até eles. Primeiramente, a pessoa humana, que justamente é a questão do filme, né? Você tem que ver mais o ser humano, né? Principalmente nessa pandemia que está aí, que infelizmente, primeiramente para minha tristeza,
pessoas estão morrendo aí mundo afora porque o ser humano é egoísta. Só que está pensando nele. Se eu estou bem, quem quiser que se exploda. Para não dizer outro nome, como o César também comentou, né? A respeito do filme, é muito interessante, Ednélio. Eu pego começando pela sua palavra, né? O que você fez, o seu relato. A questão da mãe, né? Cara, a mãe é tudo. Mãe. Essas 3 letrinhas, Moacir. Essas 3 letrinhas foi criado lá na Mansão Celestial. Mãe é tudo. Minha mãe, quando eu tinha os meus 18 anos, ela disse que não, chamou eu e meu irmão, disse que não queria filho vagabundo dentro de casa. Né? Já que meu pai não estava mais conosco na mesma família, né? Mesmo assim, também ele deixou umas opiniões show de bola. Que até hoje eu trago comigo, que aquela questão do saber entrar e saber sair. Né? Como assim? Respeitando as pessoas, cada um no seu devido lugar, né? E nunca querer passar por cima de ninguém. Não é à toa que o César está hoje aí. Peço a ele, para ele não vai embora para os Estados Unidos. Vai não, vai não. Porque todo cara de bom talento for para os Estados Unidos, quando é que o Brasil vai crescer? Né? Cláudio, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. É porque a gente já está quase na hora. Eu tenho que trazer o César de volta. O filme, né? Não, mas eu queria saber de ti, qual a mensagem que mais marcou? O que mais ficou assim do filme para ti? Cara, o que mais marcou do filme foi justamente a pessoa do médico, que ele foi um cara muito humilde, trouxe das raízes, negro, nos Estados Unidos, entendeu? Que não existe essa razão de racismo. E o que ele me passou do filme foi justamente isso. Você tem que ser humilde acima de tudo. Não importa aonde você esteja. Entendeu? Quando ele, na última entrevista lá, quando ele foi ser entrevistado, depois do sucesso todinho, foi o que ele fez? A equipe veio todinha atrás dele. A equipe toda. Né? O César hoje tem esse sucesso dele porque ele traz a equipe junto com ele. Se ele fosse um cara egoísta, talvez estivesse aí no mercado ainda, mas o fim dele seria trágico. Né? Como muitos que você vê por aí, como eu relatei passados, que eu dei uma opinião numa empresa e o cara não quebrou. Né? A segunda não está quebrando porque Deus está segurando. Deu opiniões também, o cara não pegou também. E estou na terceira agora, estou dando opinião pro cara, o cara botou em cima do birô dele lá e está lá mofando. É porque eu observei que quando eu, chefe, a questão da liderança, a opinião não vem de mim, não tem valor. É o mercado hoje. É por isso que muita empresa quebra, né? E está na situação que está, e César hoje está na situação que está porque ele escuta os seus colaboradores. Escuta demais. Assim como um médico. Você viu a questão da equipe que ele trouxe? Ele trouxe cada área, ele trouxe um especialista que ele estudou e conversou com cada um, o filme não mostra, mas ele trouxe os melhores para auxiliar ele. E na hora do sucesso, foi o que ele fez? Levou todo mundo. Ele sozinho não poderia fazer o que ele fez. Não dá. Não dá. Como você é amante do futebol, e eu já deixei de lado, a turma disse, o Rei Pelé. Aí eu pergunto, o Pelé sozinho tinha ganhado a Copa? Não tem como. Você não consegue alcançar resultado só. Você precisa ir junto. Não tem. Você precisa ir enquanto nossos empresários hoje, que estão aí, com esse pensamento de Jerico, vão crescer por modos errôneos aí, mas crescer dignamente, ter um futuro digno, tem não, parceiro, tem não. Eu amei esse filme, eu assisti esse filme já bem antes. Eu gosto muito de filmes de históricas verídicas. Também. Tenho muitos filmes de históricas verídicas, porque
deixa uma aprendizagem para a gente, né? A gente vê, como o César falou aí, tá? Você também comentou a respeito da mãe. Cara, a mãe é o nosso tudo, cara. É o nosso tudo. O que eu tenho a dizer é isso. E o cara é o filme, viu? É o filme mesmo que eu recomendaria para todos. Não só a questão de liderança, mas para o nosso dia a dia, né? Sim, não, é o todo. Gestão de si mesmo, perseverança, escutar pessoas certas, uma série de coisas. Cléo, meu irmão, vou precisar trazer o César de volta, mas obrigado por mais uma vez estar aí iluminando aí a nossa live, viu? Eu fico até assim, meio constrangido de tomar assim, o lugar do César, né, macho? Olha aí. Rapaz, é moral. Olha aí como as coisas estão melhorando. É moral, viu? Meu irmão, obrigado, viu? Passa-me o meu telefone, meu número pro César, que eu quero ter uma conversa particular com ele, como é um cara visionário. Claro, meu patrão, pode deixar. Viu? Abraço, meu irmão, obrigado. Fica na paz aí. Valeu. Grande Matheus. Grande é você, queridão. Trazendo aqui o curso Senap de volta. César. Eita! Cléo é apaixonada aí pelo seu trabalho. Te amo, cara. Nós também somos, viu, Cléo? Nós também temos o César como grande referência nossa aí. César, vamos aqui a gente está. Falta 15 minutinhos. E antes da gente finalizar a live, eu queria reforçar algumas coisas, mas vamos terminar aqui a análise do filme. O Cléber citou aí também o que a gente já tinha citado sobre a importância da mãe dele, né? Do quanto a gente precisa continuar avançando. E aí, tem algum tópico, por enquanto, que a gente estava conversando aqui com o Cléber que você quer levantar? Esse tópico 5 aqui que a gente anotou, de estar preparado, né, cara? Porque a gente lida muito com o jovem, assim, o jovem, eu estava falando até com a Erilene ontem, ele tem uma mente muito acelerada, ele quer as coisas muito para ontem, né? E esquece que antes dele agarrar uma oportunidade, existe uma palavrinha que chama preparação. Porque não adianta nada tu aparecer uma oportunidade na tua frente e tu não está preparado para segurar ela. A oportunidade pode até cair no teu colo, mas tu não vai conseguir sustentar ela. É como um cara que é um tolo, digamos assim, um tolo financeiramente, que ganha na loteria. Se tu puxar as estatísticas dos caras que ganharam na loteria, quem era assim de origem mais baixa, mais humilde financeiramente, não era pobre, digamos assim, né? As pessoas que eram pobres, que ganharam na loteria, tu sabe o que aconteceu com elas? Em menos de um ano ficaram pobres de novo. Por quê? Porque elas não estavam preparadas para pegar tanto dinheiro. Entendeu? Então, trazendo aqui para a profissão, para a sua carreira profissional, para o seu crescimento como líder, como empreendedor, ou como qualquer uma dessas atribuições aí, se tu não estiver preparado, quando a oportunidade chegar, ela vai cair no teu colo e ela vai embora, porque tu não vai conseguir sustentar. Então, o médico lá, ele se preparou antes, ele se preparou. E detalhe, ele estava preparado, já era um cara conhecido, mas quando veio o desafio para ele de fazer a cirurgia nos gêmeos lá, siameses lá, ele teve que se preparar mais ainda. Quem assistiu o filme viu que ele não dormia, era dia e noite estudando, procurando um jeito. Quando pensa que não, o cara diz, poxa, tive a ideia. Ah, que cara de sorte, cara. Que cara inteligente, que cara para ter ideias rápidas. Não, filho, aquilo ali não é sorte, não é ideia rápida, não. Ali é um conjunto de preparação que de uma hora para outra, ó, fazer igual o Elton disse, igual o Elton, meu filho, disse. Pai, tudo se encaixou. Que eu botar ele para estudar sobre marketing digital, né? Botar ele para estudar, e não sei nem o que é que eu estou estudando. Cara, estude. Vai pegando conceito, Quando foi esses dias, ele disse, pai, tudo se encaixou agora. Está funcionando. Então, a preparação, vou repetir a frase. Quanto mais preparado você está, mais a sorte aumenta e mais as ideias aparecem. Entendeu? Então, a preparação, se prepare, porque vai aparecer a oportunidade e você precisa segurar essa oportunidade quando ela aparecer. A gente, às vezes, é difícil a gente... O César falou de ansiedade, né, da gente, do pensamento acelerado. Tem um livro muito bom, se você entender que precisa trabalhar isso,
a grande maioria de nós precisamos trabalhar a ansiedade. O Ansiedade, do Augusto Cury, que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, a SPA, e valeu muito a pena a leitura desse livro para mim. Eu acredito que vai valer a pena para você também. Tá? Então, se você quiser trabalhar mais isso, mas assuma que você é ansioso. Né? Às vezes a gente tem uma série de coisas que precisa trabalhar, mas eu não preciso disso não, porque eu não sou ansioso. E no fundo, deve ter uma série de coisas que não se resolve na sua vida pelo excesso, né, de pressa, pela ansiedade. Quantas vezes se você dirige aí, às vezes você para no sinal, quando o sinal ponto verde, alguém já está buzinando atrás de ti. Cara, é um desespero tão grande que eu não sei o que é aquilo. Acho que é o pensamento tão acelerado que a pessoa já, no automático, já buzina ali. Quem dirige sabe do que eu estou falando. Então, é um livro que eu super indico para vocês aí. E aí, César, essa questão de estudar muito, né, e encontrar um motivo para o que você quer é muito bacana. E eu percebi naquela hora que depois que ele conversa com os pais dos gêmeos e vai para casa e olha os dois filhos dormindo, olha um para o outro, e depois ele toma a decisão que vai aceitar a cirurgia, né? É como se os filhos dele fossem parte do motivo para contribuir, porque ele entendeu que, poxa, eu quero que aqueles pais também tenham esse momento que eu estou tendo aqui, de olhar para meus filhos dormindo. Então, ele encontrou o motivo. É o convite que eu deixo para vocês aí que estão com a gente. Qual o seu motivo? Se você não tem um motivo muito claro aí para o que você quer, dificilmente você vai alcançar resultados. Dificilmente, porque qual é a sua motivação? Qual é a sua ação, né? Se você não tem um motivo, falando aqui de motivação. Você vai se motivar todos os dias se esse motivo não está tão claro. Beleza? O nome do livro é Ansiedade. Cléber, Ansiedade. Eu sei que você vai buscar o link aí já, do PDF. Poder do pensamento acelerado, é? Alguma coisa do tipo? Síndrome do pensamento acelerado. Ele fala muito disso lá. O nome do livro é Ansiedade, tá? Augusto Cury. E aí, nós estamos aqui já nos nossos finalmente, presida, mas a gente falou em alguns momentos, ele falou sobre o milagre, né, que está na mente, né? Onde é que está esse milagre? Esse milagre está dentro de você. Você é o milagre da sua vida. Eu costumo repetir isso nos meus treinamentos. Deus é o responsável pelo impossível. Deus faz o impossível. Você faz o possível. Deus criou você. Deus fez de você esse milagre. Você precisa acreditar nisso para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Quando ele falou que o milagre está aqui, tá na mente dele, né? Está dentro dele. E era um cara muito temente a Deus, né? O bem. Era, não é. E até onde eu sei, ainda vive. Então, você precisa crer nisso, que esse milagre está dentro de você. Você precisa ser o milagre. Se tem um nome na sua vida de um milagre, o nome do milagre da sua vida é você. Eu não sei, é Kevin, é Clealber, é Jamile, é Ana Carla, é César, é Rodinelli. O nome do milagre da sua vida tem o seu nome. Você precisa crer em Deus, sim, mas entender que Deus é responsável pela parte do impossível. Quem tem que fazer o possível aqui é você. Senão as coisas não começam a acontecer. Faz sentido isso, César? Totalmente, viu? Tem uma parte na Bíblia, que eu não recordo aqui qual é, que diz lá, né? Faça por onde que eu te ajudarei. Né? Então Amém. você faz a sua parte, que aí ele vai colocar as oportunidades na sua vida. Às vezes você quer jogar a responsabilidade toda para Deus e acaba não fazendo a sua parte, né? E não sai do lugar. Essa coisa de ansiedade do jovem, vou repetir, é um problema que é difícil a gente querer tirar do jovem, porque já é peculiar dele, né? Ele só vai conseguir tirar com o tempo. Mas se o jovem, com o vigor físico que ele tem, com a capacidade de realizar, se ele conseguisse controlar essa ansiedade, se ele conseguisse parar de querer ser vidente, né? Porque o ansioso, ele quer ser vidente, né? Ele é o futuro. Se eu for aqui, vai acontecer isso. Cara, tu não é vidente, não. Controla só o que tu pode fazer hoje. Só o que tu pode fazer hoje. Básico, simples. Estuda, se dedica, tem uma vida equilibrada, né? Em todos os departamentos da sua vida, em todas as áreas da sua vida, que os resultados vêm com o tempo. Você não vai conseguir resultados grandes da noite para o dia. E se você conseguir, você vai perder ele daqui para ali. A gente já está
já está no mercado desde 2002. E a gente veio conseguir colher bons resultados, bons frutos de 5, 6 anos para cá. Quem conhece a história do Senap sabe disso, entendeu? Então, é coisa a longo prazo. Se você tiver um planejamento para amanhã, cara, esse planejamento não vai fazer a diferença na tua vida, não. O planejamento ele tem que ser a médio e longo prazo. E você tem que saber quais são primeira coisa, aonde você quer chegar, o estado onde você está hoje, né, coach? O estado onde você está hoje. Encontrar uma pessoa que já trilhou esse caminho, que já está lá onde você quer chegar e fazer exatamente o que ele fez, filho. Só isso, é básico. Quais são as etapas? Foi que ele passou? Etapa A, B, C, D, E. Então, tu tá em que nível? Eu tô no nível A. Beleza, o que é que eu faço para chegar no nível B? E o que é que eu faço para ir pro C? E o que é que eu faço para ir pro D? Passo a passo, simples. Só que as pessoas tendem a complicar, a fantasiar, achar que, ai meu Deus, eu sou fraco, eu não consigo, e desiste. Então, planeje sem ansiedade, sem querer adivinhar o futuro e controle o que você consegue fazer hoje, que tudo vai dar certo. Tenho certeza disso. E aí, César, só pegando um gancho aí para a gente já ir fechando aqui, quando o César diz, pega esse modelo e vai, que o caminho é esse, show, mas você vai adaptando também a você, né? Eu, por exemplo, eu assistia, pegava muitas referências de palestrantes e tal, e aí você vai aprendendo alguma coisa com eles, mas você vai dando a sua cara ao que você faz, né? Que foi exatamente o que eu fui fazendo. Fui aprendendo um pouco com os caras, e eu ainda hoje a gente ainda acompanha, né? Mas você vai meio que modelando no seu perfil, dando a sua cara do jeito que você quer que seja o seu negócio, a sua carreira, seja o que for, tá? Faz muito sentido aí o que o César colocou, porque isso é que vai te ajudar a encontrar o seu modelo, né? Mas você precisa ter essa referência para que você encontre o seu modelo. Presidente, a gente está nos finalmente aqui, e aí eu queria fechar só com um ponto aqui de hábitos, né? Hábitos ruins para hábitos de sucesso. Não tem como você ser uma pessoa de sucesso se os seus hábitos não são legais, não agregam, né? A gente vamos falar da leitura, que foi o que ficou lá no filme, né? Ele começou a ter o hábito da leitura. Olha o quanto foi importante para ele a leitura, né? E às vezes a gente quer quer alcançar resultados com alguns hábitos que a gente nunca vai chegar a esses resultados. Mas a gente não dispõe energia para mudar esses hábitos. E talvez, até me dar um insight agora, talvez seja mudança de hábitos, talvez seja a live de quinta-feira, que eu ainda estou decidindo ainda o conteúdo. Mas como fazer para mudar esses hábitos que não ajudam, tá? Se você acha que faz sentido, bota aí nos comentários e a gente vai tratar disso quinta-feira que vem, certo? Mas, Presida, fala sobre isso para a gente fechar. Hábitos ruins e hábitos de sucesso. Será que eu consigo alcançar resultados de sucesso com hábitos ruins? Não, de jeito nenhum. É impossível, né? É impossível, porque você se torna o que você faz no dia a dia. Eu sou até criticado aqui por alguns amigos, porque nos últimos 3, 4 anos eu estou focando muito em estudar. Por quê? Porque eu quero ir para outro nível. E aí não tem como eu estar com conversa demais com os amigos, jogando bola todo dia, indo para viajar toda semana, se eu tenho um objetivo de me tornar algo, entendeu? De alcançar algo. Então eu tenho que ter essa escolha, né? De fazer as coisas certas. E aí o que é que você deve fazer? Você tem que identificar quais são os hábitos, quais são as atitudes que você tem todo dia que está te afastando daquele objetivo lá que você tem. Você já deseja algo? Desejo. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu preciso fazer? Preciso fazer isso, isso e isso. E o que é que eu estou fazendo que está me afastando disso aqui? É assistindo televisão? É assistindo série de Netflix toda hora? É no celular? Acordou, já está com o celular na mão? Cara, troca o celular por um livro. Não, vou ser bem mais conservador, viu? Bem mais tranquilo. Só 1 hora de leitura por dia. Pega um livro de um tema que tu quer desenvolver naquela área e tu lê 1 hora por dia. 1 hora do teu dia por dia lendo, tu vai ver que ao final do mês tu vai estar com a cabeça totalmente transformada.
E também não precisa ser radical, não, de, olha, quebrei a televisão, vou tocar fogo no meu celular. Não, não precisa ser, não. Radical, não. Vai devagarzinho, 1 hora por dia. Tira aquela hora, qual é a hora que tu tá mais tranquilo? É na hora do almoço? É depois do almoço? É assim que tu acorda? Tira 1 hora e lê um livro. Um livro que tu tá querendo. Que tu vai ver que ao final do mês, ao final de 3 meses, ao final de 1 ano, tu já vai ter mudado tua cabeça assim, ó, da água pro vinho. Mudanças, nada de radicalismo, nada de fanatismo, nada de loucura, não. É só pequenos hábitos que vai mudando ao dia a dia e que vai mudando a tua cabeça. Eu vi a Natália Arcuri falando uma vez, do Me Poupe, que as pessoas de sucesso leem pelo menos 5 livros. 5 livros seria o suficiente por mês. Então, começa a jogar essa matemática aí. 5 livros por mês? Não, desculpa, por ano. As pessoas começam a alcançar sucesso. Nós temos 18 segundos para terminar a live, presida. Dá um abraço pro pessoal aí. Valeu, um abraço, pessoal. Terça-feira nós estamos juntos de novo, viu?